Derrocada da Lava Jato expõe Moro como guia da força-tarefa. E escândalo cai no colo do Supremo. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. 7 anos após provocar uma reviravolta sem precedentes na política e na economia do Brasil, a outrora poderosa Operação Lava Jato viveu nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, um melancólico apagar de luzes com o anúncio de que já não existe mais, ao menos não da forma como ficou conhecida. A Força-Tarefa de Curitiba deixa de existir e torna-se um apêndice do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO. O desfecho acontece após a operação entrar numa espiral de descrédito no mundo jurídico, que culminou com a exposição de diálogos entre o ex-juiz Sergio Moro e o então chefe da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol. O conteúdo, tornado público nesta segunda-feira, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski a pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirma parte das informações que já haviam sido reveladas pelo The Intercept Brasil, na série Vaza Jato. Publicado desde 9 de junho de 2019, a série trazia alguns diálogos de Dallagnol e Moro, mas principalmente conversas entre os procuradores da Força-Tarefa do Ministério Público Federal do Paraná. Um total de 105 reportagens foram escritas por diversos veículos de imprensa, incluindo o El País Brasil, a partir do material obtido pelo The Intercept. No entanto, o material exposto nesta segunda-feira vai muito além do que o exposto pela Vaza Jato. E tem o potencial de reescrever a história da operação. Em 50 páginas de mensagens selecionadas pelo perito Cláudio Wagner, a pedido da defesa do ex-presidente Lula, lê-se de maneira cristalina como Moro, que deveria ser neutro para julgar os processos apresentados pelos procuradores do Ministério Público Federal, MPF, de Curitiba, tinha comunicação permanente com integrantes da Força-Tarefa, especialmente com o ex-chefe da operação, Deltan Dallagnol. Entre setembro de 2015 e junho de 2017, há registros de trocas sistemáticas de diálogos entre os dois pelo aplicativo Telegram fora dos ritos processuais, para tratar de detalhes de decisões em andamento, em que o então juiz do caso cobra informações e sugere ao menos uma fonte para ser ouvida pelo Ministério Público no processo do ex-presidente Lula. O material que o Moro nos contou é ótimo. Se for verdade, é a pá de cal no 9 e o Márcio merece uma medalha, diz Dallagnol numa comunicação feita pouco depois das 19 horas, em 29 de julho de 2016. As mensagens estão sendo apresentadas neste texto com a grafia em que aparecem nos arquivos apreendidos, o número 9 é como os procuradores tratavam, de forma pejorativa, o ex-presidente Lula, em função da ausência de um dos dedos da mão, perdido em um acidente de trabalho. Não era a primeira vez que Moro sugeria caminhos para a investigação. Em trecho de 7 de dezembro de 2015, ele dá dicas ao procurador, então. Seguinte. Fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar informação. Estou então repassando. A fonte seria, lembrou o juiz. No que Deltan agradeceu a corteza. Obrigado. Faremos contato. Para Moro valia a pena seguir a pista, afinal, seriam dezenas de imóveis. A fonte, em questão, não se mostrou crível como apontou a continuação do diálogo. A fala havia sido revelada em junho de 2019 pelo The Intercept. Na ocasião, Moro afirmou ao Estadão, que repercutiu a fala, que tudo que chegava que era relevante, o agente encaminhava para a polícia ou o Ministério Público, seja lá se a informação eventualmente beneficiava a defesa ou acusação. Segundo ele, o objetivo era descobrir a verdade. Os métodos tornados públicos agora, porém, são considerados condenáveis por irem contra todo o princípio de imparcialidade que se espera, ainda mais num caso de extrema delicadeza com potencial de alterar os rumos políticos do país. A Lava Jato foi responsável por enquadrar o ex-presidente na lei da ficha limpa e retirá-lo da corrida presidencial contra Bolsonaro em 2018. Em outro trecho de 14 de dezembro de 2016, Deltan informa Moro sobre o andamento de 2 denúncias. Denúncia do Lula sendo protocolada em breve. Denúncia do Cabral será protocolada amanhã, informa o procurador, citando ali o ex-governador do Rio, Sergio Cabral. O então juiz responde à comunicação extraoficial quase como um torcedor, um bom dia afinal, seguido de um emoticon feliz.
As conversas fora dos autos foram captadas pela Operação Spoofing, a investigação da Polícia Federal que prendeu aqueles que invadiram celulares dos procuradores da Lava Jato e tiveram acesso aos arquivos de mensagens dos procuradores no aplicativo Telegram e foram base para a Vaza Jato. Depois, os diálogos foram obtidos na íntegra pela PF. A defesa de Lula solicitou os trechos que diziam respeito ao processo do ex-presidente. Nelas, os dois maiores protagonistas da Lava Jato mostram intimidade de parceiros de trabalhos, partilhando emojis, risos em linguagem de internet, pedindo reuniões reservadas com parte dos integrantes da Força Tarefa e até orientando melhores caminhos para a comunicação com a imprensa. Precisamos conversar com urgência. HJs 1430 ou as 1500 VCS podem. Mas melhor virem em poucos pois melhor mais reservado. Quem sabe VC, o Lima, a Taide e Orlando. Propõe Moro Adalagnol, mencionando, possivelmente, Carlos Fernando Lima, Ataide Ribeiro Costa e Orlando Martelo Jr. Se a Vaza Jato provocou um terremoto e representou uma perda de prestígio da operação e de Moro, as mensagens conhecidas nesta segunda podem jogar uma pá de cal na credibilidade de algumas decisões tomadas pela Lava Jato, segundo juristas ouvidos por este jornal. O escândalo bate à porta do Supremo Tribunal Federal que tem um encontro marcado com Moro no julgamento do pedido da defesa do ex-presidente Lula de suspeição do ex-juiz e consequente anulação da condenação do petista no caso do triplex do Guarujá. Lula foi preso em abril de 2018 por ter supostamente recebido o apartamento em seu nome em troca de favores para a empreiteira OAS. Saiu 580 dias depois, em novembro do ano seguinte, após uma mudança de interpretação do STF sob prisão de condenados em segunda instância. A comunicação fluida entre Moro e Dallagnol viola a relação juiz-procurador e rompe o princípio da imparcialidade aos olhos do direito. Este é o maior escândalo da história da justiça no Brasil, diz o jurista Rafael Valim. Marco Aurélio de Carvalho, líder do grupo Prerrogativas que reúne cerca de 1000 juristas, incluindo advogados de réus da Lava Jato que militam contra as práticas assodadas da operação, segue a mesma linha. O Supremo tem uma chance única de reacreditar o sistema de justiça. Nesse processo, perdeu-se muito de credibilidade com a politização do judiciário, diz Carvalho. A Lava Jato participou de investigações que levaram a 278 condenações, algumas de réus confessos, como o empresário Marcelo Odebrecht, que sustentava um departamento de propina para políticos na empreiteira, ou Pedro Correa, ex-deputado do PP, que mencionou troca de apoio aos governos petistas em troca de ministérios, além de cargos em diretorias de empresas públicas como a Petrobras. O mesmo que se fazia nos governos anteriores. Inclusive com entendimento e favores empresários, igualzinho a todos os governos que participei desde 1976, ressaltou ele, em entrevista ao Paraná Portal. Em sua delação aos procuradores, Correia apontava a corrupção na Petrobras desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, 1994 a 1998 e 1999 a 2002. O problema são os juízos onde as investigações tiveram atropelos com consequências diretas para os rumos políticos do Brasil. A Vaza Jato já havia revelado conversas que mostravam as estratégias de divulgação para a imprensa e o contato direto dos procuradores com movimentos de rua que torciam pela queda da então presidente Dilma Rousseff em 2016, retroalimentando a pressão popular para favorecer os pleitos da Lava Jato. Mesmo quando passavam por ilegalidades, como a exposição de um telefonema entre o ex-presidente Lula e Rousseff, em que eles discutiam a futura nomeação do ex-presidente para um cargo de ministro. A celeridade da condenação de Lula também causou uma clara sensação de parcialidade, incluindo a confirmação de pena em segunda instância. Divisor de águas. O julgamento da suspeição de Moro pode, assim, ser um divisor no passado de glórias da Lava Jato e vai determinar o futuro do combate à corrupção no Brasil. Os trechos de arquivos apreendidos pela Operação Spoofing mostram que o sucesso da operação teve um custo alto para a imagem da justiça brasileira, com excessos que afetam a credibilidade do sistema judiciário. Ignorar esses desvios seria um golpe que contaminaria o mesmo Supremo. O processo está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que pediu vistas e já avisou que ele poderá ser julgado pela segunda turma do Supremo ainda no primeiro semestre deste ano. Em tese, as informações divulgadas tornariam mais difícil aos ministros da Corte justificarem um comportamento que vai contra o princípio da imparcialidade do direito brasileiro.
A dúvida, no entanto, é se eles vão admitir as mensagens como legítimas ou tomá-las como provas ilícitas, diz o advogado Alberto Toron, que defende os réus da Lava Jato. Reconhecidamente esse material foi interceptado de forma ilícita, pelos hackers que invadiram os celulares dos integrantes da Lava Jato e de Moro, o que abre uma grande discussão no processo penal, pois não valem para acusar alguém. Mas e para se defender ou mostrar parcialidade de um juiz? Questiona Toron. A montanha de mensagens confirma o que advogados de defesa dos réus reclamavam desde o início da operação, em 2014. Um juiz precisa ser equidistante e assegurar a acusação e a defesa às mesmas condições. Isso é a negação radical desse princípio fundamental do exercício da magistratura, afirma o advogado Maurício Dieter, professor de criminologia da USP. Os procuradores e o juiz encarnaram uma espécie de tenentismo togado, como escreve o jurista e cientista político Christian Bartiri-Lynch numa alusão aos tenentes que se revoltaram contra a República Velha na década de 1930. Os novos heróis, no caso juízes e promotores da Lava Jato, assumiram para si a tarefa de limpar a política, se não mais a golpes de metralha, pelo menos de vazamentos, delações premiadas e rigorosas condenações judiciais. Foram bem-sucedidos por um tempo em sua revolução judiciarista. Moro nunca reconheceu o teor das conversas e sempre afirmou que podiam ter sido adulteradas. Após o movimento de Lewandowski, o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro voltou a repetir sua justificativa. Não reconheço a autenticidade das referidas mensagens, pois como já afirmei anteriormente não guardo mensagens de anos atrás, disse em nota. As referidas mensagens, se verdadeiras, teriam sido obtidas por meios criminosos, por hackers, de celulares de procuradores da República, sendo, portanto, de se lamentar a sua utilização para qualquer propósito, ignorando a origem ilícita. O problema desse argumento é que a própria Polícia Federal, acionada pelo então ministro Moro quando a Vaza Jato publicava suas reportagens, fez a perícia das mensagens e constatou que são verdadeiras. O MPF de Curitiba informou por meio da Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.